O coração selvagem do Masai Mara. Sob a vasta extensão das savanas africanas, um mundo de desafios e surpresas se revela a cada instante. O Masai Mara, localizado no sudoeste do Quênia, é um território onde a vida selvagem prospera, mesmo diante das duras condições impostas pelo ambiente. Aqui, cada criatura desempenha um papel crucial em um ecossistema intrincado e fascinante. O rio Mara serpenteia como uma artéria vital, conectando a diversidade das savanas aos mistérios ocultos sob suas águas. Enquanto crocodilos pacientes aguardam silenciosamente sob a superfície, rebanhos de gnus e zebras arriscam suas vidas em travessias dramáticas. Pesados, mas ágeis, os hipopótamos encontram abrigo nas águas, enquanto os céus recebem aves vigilantes que completam o ciclo da sobrevivência. Mas este não é apenas um palco de vida, é também um território de estratégias e emboscadas. Leões, leopardos e guepardos reinam como mestres da caça, demonstrando sua destreza e domínio sobre a savana. Cada salto, cada rugido e cada emboscada ecoam o delicado equilíbrio da vida neste ecossistema extraordinário. Hoje, vamos mergulhar neste mundo de interações complexas e caçadas audaciosas. Exploraremos como os habitantes do Masai Mara se adaptam, lutam e sobrevivem, revelando o coração selvagem da savana africana. O rio Mara, linha de vida e armadilha mortal. No coração pulsante do Masai Mara, o rio Mara se desenrola como uma linha vital, mas também como uma armadilha mortal. Suas águas sinuosas não apenas conectam diferentes habitats da região, mas também se transformam em palco para os eventos mais dramáticos deste ecossistema extraordinário. Durante a temporada de migração, o rio ganha vida de forma única. Milhares de gnus, zebras e gazelas se lançam em uma jornada desesperada pela sobrevivência. Mas sob as águas aparentemente calmas, os crocodilos do Nilo aguardam pacientemente. Esses gigantes, que podem atingir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 500 quilos, são mestres da emboscada. Quase invisíveis em meio à água turva, dependem da paciência e da precisão para atacar. Quando o momento certo chega, um único movimento de suas poderosas caudas os impulsiona contra a presa, encerrando em segundos a jornada de um gnu ou zebra azarado. A travessia é um espetáculo de caos. Centenas de animais entram na água ao mesmo tempo, criando um turbilhão de movimento e som. As correntes traiçoeiras do rio Mara aumentam o perigo, mas para os crocodilos representam uma vantagem mortal. Predadores experientes. Eles aproveitam a força da água para submergir suas vítimas. Muitas vezes, capturam os mais jovens ou enfraquecidos, incapazes de resistir à pressão esmagadora de suas mandíbulas, que exercem mais de 3.700 psi, força suficiente para partir ossos com facilidade. No entanto, o rio Mara não pertence apenas aos predadores. Ele também abriga hipopótamos, que com seus corpos massivos e comportamento territorial,
enfrentam até mesmo os crocodilos mais ousados, transformando o rio em um palco de convivência tensa e imprevisível. Aqui, a vida e a morte se entrelaçam a cada instante. O rio Mara é, ao mesmo tempo, fonte de esperança e cenário de tragédia. Um lembrete de como a natureza equilibra beleza e brutalidade em perfeita harmonia. Os senhores do rio, hipopótamos e seu papel ecológico. Embora os crocodilos do Nilo dominem as emboscadas do rio Mara, eles não estão sozinhos. Compartilhando essas mesmas águas, surgem os hipopótamos, gigantes que, apesar de herbívoros, são capazes de mudar o equilíbrio do rio. Pesando entre 1.300 e 3.000 quilos, os hipopótamos passam a maior parte do dia submersos, protegendo sua pele sensível do sol abrasador. Com olhos, narinas e orelhas posicionados no topo da cabeça, conseguem respirar e observar o ambiente enquanto permanecem quase invisíveis sob a superfície. Apesar de sua aparência calma, esses animais são incrivelmente territoriais. Um único golpe de suas mandíbulas pode esmagar o casco de um barco, e sua força é suficiente para afastar até os crocodilos mais ousados. A convivência entre hipopótamos e crocodilos é uma dança de tensão. Enquanto os adultos raramente entram em confronto direto, a situação muda quando há filhotes vulneráveis. Crocodilos famintos não hesitam em atacar, mas frequentemente enfrentam a fúria de grupos de hipopótamos que defendem suas crias com violência implacável. Mas o papel desses gigantes vai muito além da força. Eles são engenheiros invisíveis do ecossistema. Suas fezes, ricas em nutrientes, fertilizam as águas do Mara, promovendo o crescimento de algas e fitoplâncton. Essa base microscópica alimenta peixes, aves aquáticas e até mesmo predadores maiores, sustentando todo o ciclo de vida do rio. Assim, o hipopótamo não é apenas um morador das águas, é um pilar ecológico que garante a continuidade da vida em um dos ecossistemas mais complexos da África. Reis e caçadores, os grandes felinos do Masai Mara. Nas vastas savanas do Masai Mara, os grandes felinos dominam o cenário, sendo os predadores mais temidos e admirados da região. Com habilidades e estratégias únicas, esses caçadores emitem uma aura de força, astúcia e majestade, que os torna símbolos do poder selvagem da África. O leão, conhecido como o rei da savana, lidera sua alcateia com um papel de autoridade e sabedoria. Embora muitas vezes o leão seja visto como o governante do território, sua vida não é de pura glória. Manter-se no topo exige um trabalho incessante de cooperar com as leoas para garantir a caça e defender o território. Em sua alcateia, composta principalmente por fêmeas e seus filhotes, o leão desempenha um papel fundamental na proteção do grupo, especialmente em relação a rivais. As leoas são as caçadoras do grupo, utilizando a cooperatividade e a força física para caçar grandes presas como gnus, zebras e até antílopes. Suas mordidas poderosas, capazes de gerar até 650 psi de força,
são suficientes para derrubar uma presa em segundos. Contudo, apenas 30% das tentativas de caça resultam em sucesso, tornando claro os desafios enfrentados por esses predadores, mesmo com toda a sua experiência. Porém, o papel do leão não se limita à caça. Ele também é responsável por defender o território da alcateia contra outras ameaças, como leões rivais ou invasores de fora. Sua imponente juba é mais do que um símbolo de força. Ela também indica sua posição dominante na hierarquia do grupo. Entretanto, nem todos os felinos do Maasai Mara agem em grupo. O leopardo, um caçador solitário e extremamente ágil, prefere se esconder e usar a estratégia de emboscada. Ele observa pacientemente sua presa, aguardando o momento perfeito para atacar. Com um único salto, o leopardo pode derrubar sua caça com precisão impressionante, antes mesmo que ela tenha tempo para reagir. Mas o guepardo, também conhecido como o relâmpago da savana, tem uma abordagem completamente diferente. Ele utiliza sua velocidade extraordinária, capaz de atingir 112 km em poucos segundos, para capturar presas ágeis como gazelas e antílopes jovens. Porém, sua estratégia é limitada. A velocidade é seu maior trunfo, mas também seu maior custo. O guepardo não consegue sustentar sua corrida por mais de 30 segundos, o que o obriga a ser extremamente preciso em seus ataques. Apesar de suas habilidades excepcionais, o guepardo enfrenta desafios próprios. Leões, hienas e até chacais frequentemente roubam sua caça, tornando-o vulnerável a perder o que conquistou com tanto esforço. Essa competição por alimento demonstra a difícil realidade da savana, onde até os predadores mais rápidos têm que lutar para garantir sua refeição. O papel crucial dos herbívoros, elefantes, rinocerontes e búfalos. Embora os grandes felinos sejam os predadores mais icônicos da savana, a vida no Maasai Mara também depende da presença imponente dos herbívoros gigantes. Elefantes, rinocerontes e búfalos moldam diretamente o equilíbrio do ecossistema e garantem a sobrevivência de inúmeras outras espécies. O elefante africano, o maior animal terrestre do planeta, é um verdadeiro arquiteto da natureza. Consumindo entre 150 a 200 quilos de vegetação por dia, esses gigantes transformam a paisagem constantemente. Ao derrubar árvores, eles abrem clareiras que permitem a entrada de luz solar, incentivando o crescimento de gramíneas frescas, alimento essencial para herbívoros menores como zebras, gnus e gazelas. Mas seu impacto vai além. Durante a estação seca, quando a água se torna escassa, os elefantes utilizam suas presas robustas para cavar o leito seco dos rios em busca de lençóis freáticos. Esses poços improvisados não apenas sustentam o próprio rebanho, mas também oferecem água para diversas outras espécies, em um ato involuntário de solidariedade ecológica. A vida social dos elefantes é igualmente fascinante. Liderados por uma matriarca experiente, os rebanhos seguem rotas migratórias seguras e estratégias de sobrevivência transmitidas de geração em geração.
Quando ameaçados, os elefantes formam um círculo ao redor dos filhotes, demonstrando uma união impressionante, que até mesmo leões pensam duas vezes antes de desafiar. Enquanto os elefantes moldam a terra, os rinocerontes negros desempenham outro papel vital. Menores e mais solitários do que seus parentes brancos, esses gigantes herbívoros são especialistas em se alimentar de arbustos e folhas baixas. Sem eles, a vegetação densa poderia sufocar as pastagens, prejudicando o equilíbrio da savana. Mas sua sobrevivência é constantemente ameaçada pela caça ilegal e pela perda de habitat, restando apenas algumas dezenas de indivíduos na região. Cada rinoceronte preservado é um triunfo da conservação. Já os búfalos africanos, organizados em enormes manadas que podem ultrapassar 500 indivíduos, são a verdadeira fortaleza da savana. Seus chifres curvados e sua força descomunal formam uma barreira quase impenetrável contra predadores. Quando ameaçados, os búfalos mais fortes assumem a linha de frente, protegendo fêmeas e filhotes no centro do grupo. Mesmo os leões, os chamados reis da selva, enfrentam enormes desafios ao tentar caçar um búfalo adulto. Apesar de suas diferenças, elefantes, rinocerontes e búfalos compartilham algo em comum. Eles não apenas garantem sua própria sobrevivência, mas também sustentam toda a rede de vida que depende da savana. São os pilares invisíveis que mantêm esse ecossistema pulsando em equilíbrio. O ciclo da vida, predadores, presas e a grande migração. Nas vastas planícies do Masai Mara, a vida pulsa em um ciclo eterno de caça e sobrevivência. Aqui, cada espécie, dos maiores predadores aos mais discretos necrófagos, desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio da savana. Enquanto os leões dominam o imaginário como reis da selva, outros caçadores mais discretos também escrevem sua parte nesta história. Chacais e hienas, muitas vezes subestimados, são predadores oportunistas extremamente eficientes. Os chacais, ágeis e inteligentes, aproveitam restos deixados por leões ou leopardos, mas não hesitam em capturar presas menores quando a chance aparece. Já as hienas, conhecidas por sua risada sinistra, são caçadoras organizadas. Em clãs liderados por fêmeas, são capazes de derrubar zebras e gnus em caçadas coletivas, desmentindo sua fama de meras carniceiras. Acima da savana, o céu também guarda predadores. Abutres, com sua visão aguçada, descem rapidamente sobre carcaças, consumindo em poucas horas o que restou de uma caça. Esse trabalho, embora pouco glamouroso, é vital. Impede a propagação de doenças e garante que nada se perca na engrenagem da vida selvagem. Mas nenhum evento simboliza tanto esse equilíbrio entre vida e morte quanto a grande migração. Todos os anos, milhões de gnus, zebras e gazelas percorrem quase 800 quilômetros em busca de pastagens frescas e água. É uma jornada épica, guiada pelo instinto, que transforma a savana em um palco de desafios, tragédias e vitórias. O ponto mais dramático dessa migração
é a travessia do rio Mara. À medida que as manadas se aproximam, a tensão cresce. Os gnus hesitam diante das águas turbulentas, cientes dos crocodilos que aguardam pacientemente sob a superfície. Quando os primeiros corajosos saltam, o caos se instala. Milhares seguem em massa, gerando um turbilhão de movimento e som. Para alguns, o outro lado da margem significa sobrevivência. Para outros, o fim inevitável. Estima-se que cerca de 6.000 gnus morram a cada ano durante essa travessia, vítimas de afogamento, ataques de predadores ou da pura exaustão. Ainda assim, o instinto de sobrevivência é mais forte que o medo. E para os predadores, esse momento representa um banquete anual. Leões, hienas e crocodilos aproveitam a abundância, reforçando como cada espécie depende da outra no delicado equilíbrio do ecossistema. Mas a migração não traz benefícios apenas para caçadores e presas. Ao longo do caminho, os rebanhos fertilizam o solo com seus excrementos, enriquecendo a terra e estimulando o crescimento da vegetação. Esse processo natural garante alimento para insetos, aves e até herbívoros menores. A grande lição da savana. O Masai Mara não é apenas um território selvagem. É um reflexo vivo da força da natureza e de sua impressionante capacidade de adaptação. Aqui, predadores, presas, herbívoros e necrófagos se entrelaçam em uma dança eterna de vida e morte, criando um equilíbrio delicado que sustenta todo o ecossistema. Dos crocodilos pacientes que espreitam nas águas turvas, aos hipopótamos gigantes que moldam o rio com sua presença, dos reis da savana, os leões, as estratégias solitárias dos leopardos, do relâmpago vivo dos guepardos, aos elefantes arquitetos da natureza. Até os discretos, mas essenciais, rinocerontes e búfalos. Cada espécie desempenha um papel crucial nessa engrenagem da vida. E, no auge desse espetáculo, surge a grande migração. Milhões de gnus, zebras e gazelas arriscam suas vidas para manter o ciclo que há milhares de anos define a essência da savana africana. Um lembrete poderoso de que, na natureza, sobrevivência não é escolha, é destino. Mas diante desse espetáculo, uma pergunta ecoa. Por quanto tempo esse ciclo resistirá às mudanças climáticas, à expansão humana e à caça ilegal? O que acontecerá com os grandes predadores se suas presas desaparecerem? E o que será dos herbívoros se perderem suas rotas ancestrais? A resposta não está apenas na savana, ela está em nós, cada decisão humana, desde o consumo consciente até o apoio a iniciativas de preservação, define o futuro desses animais e da própria terra. Porque proteger o Masai Mara não é apenas salvar leões, gnus ou crocodilos, é preservar um legado, um equilíbrio e uma história que pertence a toda a humanidade.
E agora eu pergunto a você, qual desses animais mais te impressionou neste documentário? Se pudesse presenciar de perto, qual cena escolheria? O salto dos gnus no rio Mara ou a caçada silenciosa de um leopardo? Você acredita que o homem pode aprender com a natureza a viver em equilíbrio? Deixe sua opinião nos comentários. Sua voz faz parte dessa luta pela preservação. E não se esqueça, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe essa mensagem. Porque quanto mais pessoas ouvirem a voz da natureza, mais chances teremos de mantê-la viva. Este é o Masai Mara, uma terra onde a vida pulsa em sua forma mais pura e selvagem. Uma terra que nos ensina que, mesmo diante do perigo, a vida sempre encontra um caminho.